Uma mulher vê uma sombra misteriosa atrás do pastor durante todos os cultos. Ninguém mais consegue enxergar. O que ela descobriu vai chocar você e pode salvar dezenas de vidas. Fique até o final, porque o que acontece nos últimos minutos vai te arrepiar. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou contar para vocês uma história real, que aconteceu em uma pequena igreja no interior, envolvendo visões sobrenaturais, segredos obscuros e um final que ninguém esperava. Mas antes de começar, me respondam nos comentários. Vocês acreditam que pessoas que passaram por experiências de quase morte podem desenvolver habilidades especiais? Podem ver coisas que outros não conseguem? Guardem essa pergunta porque ela vai ser fundamental para entender toda essa história. A protagonista da nossa história se chama Helena Uma Muherdu, 45 anos, que frequentava a igreja evangélica Esperança há mais de 10 anos. Helena não era uma pessoa comum. Ela havia passado por duas experiências traumáticas que quase a levaram para o outro lado. A primeira foi aos 28 anos, quando sofreu um acidente de carro terrível. Os médicos disseram que ela ficou clinicamente morta por 4 minutos antes de ser ressuscitada. A segunda aconteceu 5 anos depois, durante uma cirurgia de emergência, quando teve complicações na anestesia e novamente seu coração parou por alguns minutos. Desde então, Helena relatava experiências estranhas. Ela dizia conseguir sentir presenças, ver luzes diferentes ao redor das pessoas e, às vezes, ter sonhos que se tornavam realidade. A família achava que eram apenas traumas pós-cirúrgicos, mas Helena sabia que algo havia mudado nela para sempre. Foi uma manhã de domingo, durante o culto matinal, que Helena notou algo que a deixaria perturbada pelas próximas semanas. Enquanto o pastor Roberto pregava sobre perdão e redenção, ela viu uma sombra escura posicionada exatamente atrás dele no púlpito. A sombra não era uma simples projeção da luz, era uma forma humanoide, bem definida, que parecia abraçar o pastor pelas costas. Helena piscou várias vezes, esfregou os olhos, mas a visão permanecia lá, clara como o dia. Ela olhou ao redor discretamente para ver se mais alguém havia notado. As outras pessoas pareciam completamente normais, concentradas na pregação. Algumas tomavam notas. Outras balançavam a cabeça, concordando com as palavras do pastor. Ninguém demonstrava qualquer sinal de ter visto algo incomum. Será que estou ficando louca? Pensou Helena. Mas a sombra continuava lá, imóvel, como se fosse parte do próprio pastor. Agora me digam, vocês acham que Helena estava imaginando coisas ou realmente havia algo sobrenatural acontecendo? E por que será que apenas ela conseguia ver essa sombra? Continuem assistindo porque as respostas vão surpreender vocês. Durante toda a pregação, Helena não conseguiu se concentrar em mais nada. Seus olhos ficaram fixos naquela presença sombria que parecia envolver pastor Roberto. Ela notou que a sombra se movia sutilmente, como se respirasse junto com ele. O mais estranho era a sensação que Helena tinha ao observar aquela cena. Não era medo exatamente, mas uma profunda tristeza, como se a sombra carregasse um peso imenso de dor e arrependimento. No próximo bloco, vocês vão descobrir o que aconteceu quando Helena decidiu confrontar essa visão e como isso mudou completamente sua percepção sobre o pastor Roberto.
Mas Helena percebeu algo na reação dele. Não era apenas preocupação pastoral. Pastor Roberto sabia de alguma coisa. Helena decidiu que precisava de provas concretas. Antes de fazer qualquer acusação, ela começou a fotografar documentos discretamente e a anotar todas as inconsistências que encontrava. O que descobriu a deixou chocada. Ao longo de 3 anos, pastor Roberto havia desviado mais de R$ 200 mil da igreja. O dinheiro vinha de dízimos, ofertas especiais, campanhas de construção e doações para missões. Ele era extremamente inteligente na forma como fazia isso. Nunca pegava quantias muito grandes de uma vez. Sempre criava justificativas plausíveis e mantinha Dona Marta afastada dos detalhes financeiros mais complexos. Enquanto Helena reunia essas evidências, a sombra atrás do pastor se tornava cada vez mais visível e perturbadora. Durante os cultos, ela parecia se agitar, como se estivesse em agonia. Helena percebeu que a sombra não era uma entidade maligna, tentando prejudicar o pastor. Era o próprio remorso dele, materializado de forma que apenas alguém com sua sensibilidade especial pudesse ver. Pastor Roberto estava sendo consumido pela culpa. A sombra era a manifestação física do peso que ele carregava, do arrependimento que o atormentava dia e noite. Uma noite, Helena teve um sonho perturbador. Ela viu a igreja cheia de pessoas, pastor Roberto no púlpito confessando seus crimes. E então, escuridão, gritos, destroços. Ela acordou em pânico, suando frio. Seus sonhos premonitórios nunca falhavam. Algo terrível estava prestes a acontecer. No dia seguinte, Helena notou que a igreja estava com problemas estruturais. Havia rachaduras no teto que não existiam antes, e ela ouviu alguns diáconos comentando sobre infiltrações e problemas na estrutura. É estranho, disse um deles. O engenheiro disse que essas rachaduras apareceram muito rapidamente. Recomendou uma vistoria urgente. Helena conectou os pontos. O dinheiro que deveria ter sido usado para a manutenção da igreja havia sido desviado. A estrutura estava comprometida, e seu sonho indicava que algo catastrófico aconteceria em breve. Ela sabia que precisava agir. Mas como? Se denunciasse pastor Roberto sem mais evidências, ninguém acreditaria nela. Se esperasse muito, pessoas poderiam se machucar.
Foi então que Helena teve uma ideia. Ela sabia que pastor Roberto estava sendo consumido pela culpa. A sombra que ela via era prova disso. Talvez, se ela o confrontasse da maneira certa, ele mesmo confessaria. Helena decidiu procurar o pastor novamente, mas desta vez com uma abordagem diferente. Pastor Roberto, preciso falar com o senhor sobre algo muito sério, disse ela, entrando no gabinete sem ser convidada. Helena, o que foi? Você parece perturbada. Pastor, eu sei sobre o dinheiro. O rosto de pastor Roberto empalideceu instantaneamente. A sombra atrás dele pareceu se contorcer de angústia. Eu não sei do que você está falando, gaguejou ele. Pastor, eu vejo sua sombra. Eu vejo o peso que o senhor carrega. Sei que está sofrendo com isso há anos. Pastor Roberto desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Como você descobriu? Isso não importa agora. O que importa é que o senhor precisa confessar antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Helena respirou fundo. Pastor, a estrutura da igreja está comprometida. O dinheiro que deveria ter ido para manutenção. Eu tive uma visão. Algo terrível vai acontecer se o senhor não agir agora. Pastor Roberto olhou para ela com olhos cheios de lágrimas. Helena, eu não queria que chegasse a este ponto. Começou pequeno. Apenas algumas centenas para pagar as contas de casa quando meu salário atrasou. Depois foi ficando mais fácil. E quando percebi, pastor, não é tarde para fazer a coisa certa. Mas como? Se eu confessar, vou perder tudo. Minha família, minha carreira, minha reputação. E se não confessar, pode perder muito mais do que isso. A sombra atrás do pastor parecia estar se debatendo, como se estivesse em uma batalha interna entre o medo e a necessidade de redenção. Vocês acham que pastor Roberto vai ter coragem de confessar? E o que exatamente Helena viu em sua visão? A resposta vai surpreender vocês. Pastor Roberto ficou em silêncio por longos minutos, lutando com sua consciência. Helena podia ver a sombra atrás dele se agitando cada vez mais, como se estivesse implorando para ser libertada. Helena, disse ele finalmente, você realmente acredita que algo ruim vai acontecer? Pastor, meus sonhos nunca falharam. Redor, as rachaduras no teto, os problemas estruturais, o dinheiro que deveria ter mantido este lugar seguro me perda, sussurrou pastor Roberto. O que eu fiz? Helena se aproximou dele. Pastor, ainda há tempo. O senhor pode consertar isso. Como? Eu não tenho mais o dinheiro. Gastei tudo. A casa, o carro, as viagens. Como vou devolver algo que não tenho mais? A confissão é o primeiro passo. O resto, Deus vai mostrar o caminho. Pastor Roberto levantou-se e começou a andar de um lado para o outro no gabinete. A sombra o acompanhava, mas Helena notou que ela parecia menos densa, como se a possibilidade de confissão já estivesse trazendo algum alívio. Se eu confessar publicamente, vão me prender. Minha esposa, meus filhos, eles não merecem passar por essa vergonha. Pastor, e as pessoas da igreja? Elas não merecem saber a verdade? E se realmente algo acontecer com o prédio? Naquele momento, eles ouviram um barulho alto vindo do teto do templo. Pedaços de gesso caíram no chão. Viu? Disse Helena. Não temos muito tempo. Pastor Roberto parou de andar e olhou diretamente para Helena. Você disse que vê minha sombra. O que exatamente você vê? Helena hesitou. Como descrever algo tão perturbador? Eu vejo seu remorso, pastor. Vejo o peso da culpa que o Senhor carrega. É uma presença escura que está literalmente grudada no Senhor, sugando sua energia, sua paz. E o que mais você vê? Vejo que essa sombra quer ser libertada tanto quanto o Senhor. Ela não é sua inimiga, pastor. É parte do Senhor que está gritando por redenção. Pastor Roberto se sentou novamente e ficou em silêncio por mais alguns minutos. Então, surpreendentemente, ele pegou o telefone. Alô, João? É o pastor Roberto. Preciso que você convoque uma reunião de emergência com todos os diáconos e líderes para hoje à noite. Sim, é urgente. E João, avise que será transmitido ao vivo no Facebook da igreja. Preciso falar com toda a congregação. Helena sentiu um misto de alívio e apreensão. Pastor, o senhor tem certeza? Helena, se Deus te deu essa visão, se você consegue ver coisas que outros não veem, então talvez seja Ele mesmo me dando uma última chance de fazer a coisa certa. Naquela noite, a igreja estava lotada. A notícia de uma reunião de emergência com transmissão ao vivo havia se espalhado rapidamente pela comunidade. Muitos membros estavam preocupados, imaginando que tipo de anúncio seria feito. Helena estava sentada na primeira fileira, observando o pastor Roberto no púlpito. A sombra ainda estava lá, mas parecia menos densa, quase translúcida. Irmãos,
começou o pastor Roberto, sua voz tremulando. Eu os convoquei aqui hoje porque preciso confessar algo terrível, que venho fazendo há anos. Um murmúrio percorreu a congregação. As pessoas se entreolhavam, confusas. Durante os últimos 3 anos, eu desviei dinheiro da igreja. Dinheiro dos dízimos, das ofertas, das campanhas de construção. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, gradualmente, começaram os sussurros, os gritos de indignação, as exclamações de choque. Eu sei que não há desculpa para o que fiz, continuou o pastor Roberto, lágrimas escorrendo pelo rosto. Traí a confiança de vocês. Traí meu chamado. Traí a Deus. Helena observava a sombra atrás dele. A cada palavra de confissão, ela parecia ficar mais clara, menos opressiva. O dinheiro que deveria ter ido para a manutenção da igreja, para as missões, para ajudar os necessitados, eu usei para meu benefício próprio. E agora, por causa disso, nossa igreja está em perigo estrutural. Mais gritos da congregação. Algumas pessoas se levantaram para sair, outras choravam. Outras gritavam palavras de raiva. Eu entendo a raiva de vocês. Eu mereço. Mas preciso que saibam que estou aqui confessando porque, de repente, um estrondo ensurdecedor interrompeu suas palavras. O barulho foi terrível. Pedaços de gesso e madeira começaram a cair do teto. As pessoas gritaram e correram em direção às saídas. Mas pastor Roberto permaneceu no púlpito, paralisado. Helena viu tudo acontecer, como em câmera lenta. A estrutura do teto estava cedendo exatamente como ela havia previsto em seu sonho. Mas havia algo diferente. Pastor Roberto não estava se movendo. Pastor! Saia daí! Gritou Helena. Mas ele parecia hipnotizado, olhando para cima, enquanto pedaços cada vez maiores caíam ao seu redor. Foi então que Helena viu algo extraordinário. A sombra atrás do pastor, que havia ficado quase transparente durante a confissão, de repente se materializou completamente. Mas agora ela não parecia mais uma presença opressiva. Parecia protetora. A sombra envolveu o pastor Roberto em algo que só podia ser descrito como um abraço. Um abraço de perdão, de aceitação, de redenção. Pastor. Helena correu em direção ao púlpito, mas a multidão em pânico a empurrava na direção contrária. Pastor Roberto finalmente reagiu. Ele olhou ao redor e viu que ainda havia pessoas tentando sair da igreja. Idosos que não conseguiam correr, crianças que haviam se separado dos pais no caos. Saiam todos! Rápido! Ele gritou, descendo do púlpito e ajudando as pessoas a se dirigirem para as saídas de emergência. Helena viu a sombra se mover junto com ele, não mais como um fardo, mas como uma força que o impulsionava a salvar as pessoas. Pastor Roberto carregou Dona Marta, que havia caído e machucado o tornozelo. Depois voltou para buscar 2 crianças que estavam chorando, perdidas no meio do caos. Por aqui, ele gritava, indicando as saídas mais seguras enquanto pedaços cada vez maiores do teto desabavam. Helena conseguiu chegar até ele. Pastor, temos que sair agora. Tem mais alguém lá dentro? Eles olharam ao redor. A igreja estava quase vazia. Apenas alguns diáconos ajudando as últimas pessoas a sair. Acho que está todo mundo fora, disse Helena. Foi nesse momento que a parte central do teto desabou completamente. Se pastor Roberto tivesse permanecido no púlpito, confessando seus pecados, teria sido esmagado pelos destroços. Mas a sombra, menos seu remorso materializado, o havia abraçado e, de alguma forma, o libertado para agir, para salvar as pessoas que poderiam ter sido feridas por causa de sua negligência. Do lado de fora da igreja, a congregação se reuniu em grupos, alguns chorando, outros ainda em choque pelo que haviam presenciado. Não apenas o desabamento, mas a confissão que o precedeu. Pastor Roberto estava sentado no meio-fio, a cabeça entre as mãos. Helena se aproximou dele. Pastor, o senhor salvou muitas pessoas hoje. Helena, eu quase matei essas pessoas. Se não fosse por sua visão, se eu não tivesse confessado hoje. Mas confessou. E agora, pastor Roberto olhou para ela. Helena notou que a sombra havia desaparecido completamente. Pela primeira vez em anos, ele parecia livre. Agora eu vou enfrentar as consequências. Vou devolver cada centavo, mesmo que leve o resto da minha vida. Vou me entregar às autoridades. E vou tentar reconstruir a confiança dessas pessoas, mesmo sabendo que talvez nunca consiga. Naquele momento, Dona Marta se aproximou deles, mancando levemente. Pastor Roberto, disse ela, sua voz surpreendentemente calma. Dona Marta, o Senhor salvou minha vida hoje. Salvou a vida de muitas pessoas, mas eu também coloquei vocês em perigo.
Sim, colocou. Isso foi terrível. Mas quando teve a chance de fugir, de se salvar, o Senhor escolheu ficar e nos ajudar. Helena observava a conversa, emocionada. Ela podia ver que, embora pastor Roberto tivesse um longo caminho pela frente para reparar seus erros, o primeiro passo, o mais difícil, havia sido dado. A confissão pública, transmitida ao vivo, já estava repercutindo nas redes sociais. Em poucas horas, a história estaria em todos os jornais locais. Mas algo mais importante havia acontecido naquela noite. Um homem havia encontrado a coragem de enfrentar seus demônios, literalmente libertando-se da sombra que o atormentava. E no processo, havia salvado dezenas de vidas. Nos dias que se seguiram ao desabamento, a história de pastor Roberto se espalhou muito além da pequena cidade. A transmissão ao vivo da confissão havia sido vista por milhares de pessoas, e os jornais nacionais começaram a cobrir o caso. Helena acompanhava tudo de perto. Ela visitava pastor Roberto na prisão, onde ele aguardava julgamento, e ajudava sua família a lidar com a situação devastadora. Como você sabia, Helena? Perguntou pastor Roberto durante uma das visitas. Como sabia que eu precisava confessar exatamente naquela noite? Helena refletiu sobre a pergunta. Pastor, eu acredito que Deus usa nossas experiências, até mesmo as mais traumáticas, para um propósito maior. Minhas experiências de quase morte me deram essa sensibilidade especial. Eu conseguia ver o que o Senhor estava carregando. E a sombra? O que exatamente era aquilo? Era seu remorso, pastor. Era a parte do Senhor que sabia que estava errado e queria fazer a coisa certa. Quando o Senhor finalmente confessou, libertou essa parte de si mesmo. Pastor Roberto assentiu lentamente. Sabe, Helena, pela primeira vez em anos eu consigo dormir em paz. Mesmo aqui na prisão, mesmo sabendo que perdi tudo, eu me sinto livre. A investigação revelou a extensão total dos desvios. Pastor Roberto havia roubado exatamente R$ 243 mil ao longo de 3 anos. O dinheiro havia sido gasto em um estilo de vida que sua família não podia sustentar com o salário pastoral. Mas algo inesperado aconteceu. A história da confissão e do salvamento das pessoas durante o desabamento tocou muitas pessoas. Doações começaram a chegar de todo o país para ajudar a reconstruir a igreja e compensar o dinheiro roubado. É incrível, disse Dona Marta para Helena. As pessoas estão enviando dinheiro porque ficaram impressionadas com a coragem do pastor Roberto de confessar e depois salvar todo mundo. A congregação estava dividida. Alguns membros nunca conseguiram perdoar pastor Roberto e deixaram a igreja. Outros, especialmente aqueles que ele havia ajudado a escapar durante o desabamento, começaram um movimento de perdão e restauração. Ele errou gravemente, disse um dos diáconos durante uma reunião da igreja. Mas quando teve a chance de fugir e se salvar, escolheu ficar e nos proteger. Isso tem que contar para alguma coisa. Helena se tornou uma figura central na reconstrução da igreja, tanto física quanto espiritualmente. Sua experiência com as visões e sua sensibilidade especial a tornaram uma conselheira procurada por muitas pessoas. Helena, disse uma jovem que a procurou após um culto. Você acha que eu também posso desenvolver essa habilidade de ver coisas que outros não veem? Não sei, respondeu Helena, honestamente. Mas acredito que todos nós temos uma intuição espiritual. Talvez seja questão de aprender a ouvir. 6 meses depois do incidente, pastor Roberto foi condenado a 2 anos de prisão, mas com possibilidade de cumprir a pena em regime aberto, devido ao seu comportamento durante o desabamento e sua confissão voluntária. O juiz, durante a sentença, fez um comentário que ficou famoso. Raramente vemos um réu que não apenas confessa espontaneamente seus crimes, mas também arrisca sua própria vida para proteger aqueles que prejudicou. Isso demonstra um caráter que, embora falho, ainda possui redenção. A nova igreja foi construída com as doações recebidas, e desta vez, com total transparência financeira, Helena foi convidada a fazer parte do conselho fiscal, garantindo que os recursos fossem usados adequadamente. Durante a inauguração do novo templo, pastor Roberto foi autorizado a comparecer. Escoltado, ele não falou do púlpito. Isso seria inapropriado menos. Mas estava presente na congregação. Helena o observou durante todo o culto. Não havia mais sombra alguma atrás dele. Ele parecia um homem em paz, apesar de todas as consequências que ainda enfrentava. Após o culto, ele se aproximou dela. Helena, obrigado. Se você não tivesse me confrontado naquele dia, pastor, o Senhor fez a escolha certa. Eu apenas ajudei o Senhor a enxergar o que já sabia no coração. E agora? O que vai acontecer comigo? Helena sorriu. Agora o Senhor vai reconstruir sua vida passo
a passo, vai reconquistar a confiança das pessoas através de ações, não palavras, e vai usar essa experiência para ajudar outros que estão passando pelo mesmo que o senhor passou. Vocês querem saber como essa história termina? E se Pastor Roberto conseguiu realmente se redimir? Fiquem comigo porque o final vai mostrar como o perdão pode transformar completamente uma vida. 2 anos se passaram desde um incidente na igreja. Pastor Roberto havia cumprido sua pena e agora trabalhava como conselheiro em um centro de recuperação para pessoas com problemas financeiros e vícios em jogos. Helena continuava frequentando a nova igreja, que agora era liderada por um pastor jovem chamado Marcos, conhecido por sua transparência e integridade. Ela se tornou uma das principais líderes da congregação, especialmente no ministério de aconselhamento. Suas habilidades especiais, menos a capacidade de ver, além do que os olhos normais conseguem menos, se desenvolveram ainda mais. Helena ajudava pessoas a identificar padrões destrutivos em suas vidas, sempre com muito cuidado e sabedoria. Dona Helena, disse uma adolescente durante uma sessão de aconselhamento, a senhora consegue ver alguma coisa em mim? Algo que eu não consigo enxergar? Helena sorriu gentilmente. Querida, eu vejo uma jovem com muito potencial, mas que está carregando uma culpa que não é sua. Você se sente responsável pelo divórcio dos seus pais, não é? A garota começou a chorar. Como a senhora sabia? Às vezes, quando passamos por experiências muito intensas, desenvolvemos uma sensibilidade maior para o sofrimento dos outros. Mas deixe-me te dizer uma coisa. Você não é responsável pelos problemas dos seus pais enquanto isso. Pastor Roberto estava reconstruindo sua vida lentamente. Ele havia vendido a casa grande e o carro caro, mudando-se para um apartamento simples. Todo o dinheiro da venda foi usado para pagar as dívidas com a igreja. Sua esposa, Márcia, havia passado por um período muito difícil. Inicialmente ela pensou em se divorciar, mas decidiu ficar e enfrentar a situação junto com o marido. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Ela confidenciou para Helena durante um encontro casual no supermercado. Mas vi como ele mudou depois daquela noite. Não é mais o mesmo homem que mentia e roubava. É como se aquela confissão tivesse libertado uma parte dele que estava presa há anos. Os filhos de Pastor Roberto, que eram adolescentes na época do escândalo, também tiveram que lidar com as consequências. Foram ridicularizados na escola, perderam amigos, enfrentaram a vergonha pública. Mas algo interessante aconteceu. O filho mais velho, Carlos, decidiu estudar direito com foco em ética empresarial. Quero ajudar a prevenir que outras pessoas passem pelo que meu pai passou, ele disse para Helena. A filha mais nova, Ana, se interessou por psicologia. Quero entender por que as pessoas fazem escolhas ruins e como podem se recuperar, ela explicou. Pastor Roberto estava orgulhoso dos filhos, mas ainda carregava a culpa pelo que eles haviam passado. Helena, ele disse durante uma de suas conversas, como posso perdoar a mim mesmo? Eu destruí a infância dos meus filhos, humilhei minha esposa, traí pessoas que confiavam em mim. Pastor, respondeu Helena, o perdão não significa esquecer o que aconteceu, ou minimizar as consequências. Significa aceitar que você é humano, que errou, mas que também é capaz de mudança e crescimento. Mas como sei se realmente mudei? Como sei que não vou cometer os mesmos erros novamente? Helena refletiu sobre a pergunta. O senhor se lembra da sombra que eu vi atrás do senhor? Claro. Como poderia esquecer? Aquela sombra era seu remorso, sua consciência gritando para ser ouvida. O fato de o senhor ter conseguido ouvi-la, mesmo que tenha demorado, mostra que sua consciência está funcionando. Pessoas verdadeiramente, mas não sentem remorso. Pastor Roberto assentiu. E agora, nunca mais vou poder ser pastor novamente. Como posso servir a Deus? Pastor, o senhor está servindo a Deus agora. Está ajudando pessoas que passam pelos mesmos problemas que o senhor passou. Está sendo honesto sobre seus erros. Está sendo um exemplo de que é possível se recuperar de grandes falhas. De fato, Pastor Roberto havia se tornado uma referência na área de recuperação financeira e espiritual. Ele dava palestras em igrejas, sempre contando sua própria história como exemplo de como a desonestidade pode destruir vidas, mas também como a confissão e o arrependimento podem trazer restauração. Eu não recomendo meu caminho para ninguém, ele costumava dizer nas palestras, mas se você já está nesse caminho, saiba que há esperança. A verdade liberta, mesmo quando dói. Helena frequentemente era convidada para essas palestras, contando sua parte da história, menos como Deus havia usado suas experiências de quase morte para ajudar alguém em crise. Às vezes, ela dizia, Deus usa nossas maiores tragédias para nos preparar para nosso maior propósito. A igreja reconstruída prosperava sob a nova liderança. As finanças eram completamente transparentes,
com relatórios mensais publicados e auditoria externa anual. A congregação havia aprendido a importância da prestação de contas. Mas talvez o mais importante fosse a atmosfera de perdão e restauração que se desenvolveu. A igreja se tornou conhecida como um lugar onde pessoas com passados complicados podiam encontrar aceitação e ajuda para recomeçar. 3 anos após o incidente, algo extraordinário aconteceu. A igreja recebeu uma proposta inesperada. Uma rede de televisão queria fazer um documentário sobre a história de Pastor Roberto e Helena. Não sei se é uma boa ideia, disse Pastor Roberto, quando Helena o procurou para conversar sobre a proposta. Não quero que pareça que estou tentando me promover ou lucrar com meus erros. Pastor, talvez seja uma oportunidade de ajudar ainda mais pessoas, sugeriu Helena. Quantas pessoas estão passando pela mesma situação que o Senhor passou? Quantas estão presas em ciclos de desonestidade e não sabem como sair? Após muito debate e oração, eles decidiram aceitar, mas com uma condição. Todo o dinheiro que recebessem seria doado para organizações que ajudam pessoas com problemas financeiros e vícios. Durante as filmagens, algo interessante aconteceu. O diretor do documentário, um homem chamado Rafael, confessou que ele próprio estava passando por problemas similares. Eu tenho mentido para minha esposa sobre nossas finanças há 2 anos. Ele admitiu para Helena durante uma pausa nas gravações. Estou com dívidas enormes por causa de apostas online, mas não consigo parar. Helena viu uma oportunidade. Rafael, você gostaria de conversar com o pastor Roberto sobre isso? O que se seguiu foi uma das conversas mais tocantes que Helena já havia presenciado. Pastor Roberto, com toda a sua experiência e humildade, ajudou Rafael a ver que havia uma saída, mas que ela começava com a honestidade. Rafael, disse Pastor Roberto, eu sei como é assustador confessar. Você sente que vai perder tudo, mas a verdade é que você já está perdendo tudo, só que lentamente, em segredos e mentiras. Rafael chorou durante toda a conversa. No final, ele decidiu contar tudo para sua esposa naquela mesma noite. E se ela me deixar? Perguntou ele. Então vocês vão lidar com isso juntos ou separados? Mas pelo menos será baseado na verdade, respondeu o pastor Roberto. E se ela ficar, vocês vão ter uma chance real de reconstruir o relacionamento sobre uma base sólida. O documentário, quando foi ao ar, causou um impacto nacional. Milhares de pessoas entraram em contato com a produção, contando suas próprias histórias de desonestidade financeira e pedindo ajuda. Helena e pastor Roberto se viram inundados de pedidos de aconselhamento. Eles decidiram criar um programa estruturado de ajuda, combinando aconselhamento espiritual com orientação financeira prática. É incrível, disse Helena para pastor Roberto durante uma de suas reuniões de planejamento. Deus realmente transformou sua maior falha em seu maior ministério. Helena, às vezes eu me pergunto se tudo isso não foi parte de um plano maior. Não que Deus tenha me feito roubar. Essa foi minha escolha. Mas talvez ele tenha usado até mesmo meus erros para algo bom. O programa de recuperação que eles criaram se tornou um modelo nacional. Igrejas de todo o país começaram a implementar versões similares, sempre enfatizando a importância da transparência, prestação de contas e perdão. Helena desenvolveu ainda mais suas habilidades especiais. Ela conseguia identificar pessoas que estavam passando por crises similares, muitas vezes antes mesmo que elas admitissem para si mesmas. Dona Helena, disse um jovem empresário, durante uma sessão de aconselhamento, como a senhora sabia que eu estava desviando dinheiro da empresa do meu pai? Eu não sabia especificamente disso, respondeu Helena, mas conseguia ver que você estava carregando um peso muito grande, uma culpa que estava consumindo sua paz. E agora, o que eu faço? A mesma coisa que pastor Roberto fez. Volcacum assume as consequências e começa a reconstruir sua vida sobre uma base de honestidade. O jovem seguiu o conselho de Helena. A confissão foi dolorosa. Ele perdeu o emprego na empresa da família, mas conseguiu evitar problemas legais maiores e, mais importante, recuperou sua paz interior. Histórias como essa se tornaram comuns. O método desenvolvido por Helena e pastor Roberto, combinando sensibilidade espiritual com aconselhamento prático, estava ajudando centenas de pessoas. Pastor Roberto nunca voltou a ser pastor de uma igreja, mas encontrou sua verdadeira vocação, ajudando pessoas em crise. Talvez eu precisasse cair para aprender como ajudar outros que estão caindo. Ele refletiu. Helena, por sua vez, se tornou uma das conselheiras espirituais mais respeitadas da região. Sua história de como experiências traumáticas podem se transformar em dons especiais inspirava muitas pessoas. Às vezes, ela costumava dizer, Deus permite que passemos por experiências extremas
não para nos punir, mas para nos preparar para ajudar outros que passarão por situações similares. A igreja onde tudo começou se tornou um centro de referência em restauração e perdão. Pessoas vinham de longe para conhecer o lugar onde um pastor teve a coragem de confessar publicamente seus erros e depois salvar as pessoas que havia prejudicado. Mas a história ainda não havia terminado. O maior teste ainda estava por vir. 5 anos após o incidente original, Helena recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era de uma jornalista investigativa chamada Carla, que havia descoberto algo perturbador sobre o pastor Roberto. Helena, preciso falar com você pessoalmente. É sobre Roberto. Descobri algo que pode mudar completamente a percepção que as pessoas têm dele. Helena sentiu um frio na barriga. Seria possível que pastor Roberto estivesse mentindo novamente? Que toda a sua transformação fosse uma farsa? Elas se encontraram em um café no centro da cidade. Carla estava visivelmente nervosa. Helena, durante minha investigação para uma matéria sobre recuperação financeira, descobri que Roberto havia começado a desviar dinheiro muito antes do que ele confessou. Não foram 3 anos, foram 8 anos. Helena ficou em choque. Tem certeza? Tenho documentos, extratos bancários, tudo. Ele desviou quase R$500 mil ao longo de 8 anos. Não 200 mil em 3 anos, como confessou. Mas por que ele mentiria sobre isso? Ele já havia confessado publicamente. Já havia perdido tudo. Essa é a questão, disse Carla. Talvez ele tenha confessado apenas uma parte para parecer menos grave. Talvez toda essa história de redenção seja apenas uma nova forma de manipulação. Helena saiu daquele encontro completamente abalada. Seria possível que ela tivesse sido enganada? Que suas habilidades especiais tivessem falhado? Ela decidiu confrontar pastor Roberto diretamente. Marcou um encontro com ele no centro de recuperação onde ele trabalhava. Roberto, disse ela, usando seu nome sem o título pastoral, pela primeira vez em anos. Preciso que você seja completamente honesto comigo sobre algo. O rosto de Roberto mudou imediatamente. O que foi, Helena? Você parece perturbada. Uma jornalista me procurou. Ela tem evidências de que você desviou dinheiro por 8 anos, não 3. Que o valor total foi quase R$500 mil, não 200 mil. Roberto ficou pálido. Ele se sentou pesadamente e ficou em silêncio por longos minutos. É verdade, disse ele finalmente. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Roberto, por quê? Por que mentir mesmo depois de confessar? Por que não contar a verdade completa? Helena, eu estava com medo. Mesmo confessando, eu ainda estava com medo de que a verdade completa fosse demais. Que as pessoas não conseguissem perdoar algo tão grande. Então você mentiu novamente. Mesmo depois de tudo que passamos, você continuou mentindo. Roberto começou a chorar. Helena, eu sei que não há desculpa. Eu sei que estraguei tudo de novo. Mas juro pra você que desde aquela noite na igreja, desde a confissão, eu nunca mais menti sobre nada. Apenas não contei a história completa. Helena estava furiosa e decepcionada. Roberto, você entende o que isso significa? Todas as pessoas que ajudamos, todos os programas que criamos, tudo baseado em uma confissão incompleta? Helena, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Que você é um mentiroso compulsivo? Que eu fui uma idiota por acreditar em você? Helena saiu daquele encontro sentindo-se treda e confusa. Como suas habilidades especiais não haviam detectado que Roberto ainda estava escondendo algo. Ela passou dias em oração e reflexão. Conversou com o pastor Marcos, o atual líder da igreja, sobre a situação. Helena, disse pastor Marcos, talvez a questão não seja se Roberto mentiu, mas por que ele mentiu e o que ele fez depois. Como assim? Pense bem, ele confessou publicamente, perdeu tudo, foi preso, reconstruiu sua vida ajudando outros. Mesmo que a confissão tenha sido incompleta, as ações dele depois foram genuínas? Helena refletiu sobre isso. Era verdade que Roberto havia mudado completamente de vida. Ele havia ajudado centenas de pessoas. Havia se dedicado inteiramente à recuperação de outros. Havia vivido de forma simples e transparente. Mas ele mentiu, pastor Marcos. Como posso confiar nele novamente? Helena, talvez a questão não seja confiar nele, mas perdoá-lo. E talvez dar a ele a chance de fazer uma confissão verdadeiramente completa desta vez. Helena decidiu dar uma última chance a Roberto. Ela o procurou novamente, mas desta vez com uma proposta. Roberto, vou te dar uma oportunidade de consertar isso, mas desta vez tem que ser a verdade completa, absoluta, sem omissões.
O que você quer que eu faça? Quero que você confesse publicamente a verdade completa. Que assuma que mentiu na primeira confissão. Que conte exatamente quanto desviou e por quanto tempo. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Helena, se eu fizer isso, vou perder tudo de novo. As pessoas que confiam em mim agora, o trabalho que estou fazendo. Roberto, você quer ser livre de verdade? Ou quer continuar carregando esse peso pelo resto da vida? Naquele momento, Helena teve uma visão. Ela viu Roberto no púlpito novamente. Mas desta vez a sombra atrás dele era diferente. Menor, mais fraca. Mas ainda lá. Roberto, disse ela. A sombra ainda está lá. Menor, mas ainda está. Você nunca se libertou completamente porque nunca confessou completamente. Roberto olhou para ela com lágrimas nos olhos. Você consegue ver? Consigo. E ela só vai desaparecer quando você contar toda a verdade. Roberto tomou a decisão mais difícil de sua vida. Pela segunda vez. Ele convocou uma coletiva de imprensa e convidou todas as pessoas que havia ajudado ao longo dos últimos anos, incluindo aquelas que participavam do programa de recuperação. Helena estava presente, sentada na primeira fileira, observando Roberto no púlpito ironicamente. O mesmo púlpito da igreja reconstruída onde tudo havia começado. Há 5 anos, começou Roberto. Eu confessei publicamente que havia desviado o dinheiro desta igreja. Hoje, preciso confessar que menti naquela confissão. Um murmúrio percorreu a audiência. Muitas das pessoas presentes eram aquelas que ele havia ajudado a se recuperar de problemas similares. A verdade completa é que desviei dinheiro por 8 anos. Não 3. O valor total foi de R$ 480 mil, não 240 mil como confessei. Helena observava a sombra atrás dele. Ela estava lá. Mas agora parecia estar se dissolvendo gradualmente com cada palavra de verdade. Eu sei que muitos de vocês se sentem traídos agora. Eu sei que questionam se tudo que fizemos juntos foi baseado em uma mentira. E eu entendo se não conseguirem me perdoar desta vez. Um homem na audiência se levantou. Era Rafael, o diretor do documentário, que Roberto havia ajudado anos atrás. Roberto, disse Rafael, você mentiu sobre os detalhes da sua história. Mas mentiu sobre o que você me ensinou, mentiu sobre como me ajudou a confessar para minha esposa, mentiu sobre como salvou meu casamento. Roberto balançou a cabeça. Não, Rafael, isso foi real. Uma mulher se levantou. Era Márcia, esposa de Roberto. Roberto mentiu para vocês sobre o passado dele, mas ele não mentiu sobre quem se tornou. Eu vivo com ele todos os dias. Eu sei que ele mudou. Gradualmente, outras pessoas começaram a se manifestar. Pessoas que Roberto havia ajudado, que haviam encontrado coragem para confessar seus próprios erros, por causa do exemplo dele. A questão não é se Roberto foi perfeito, disse uma jovem empresária. A questão é se ele nos ajudou a encontrar nosso caminho de volta para a honestidade. Helena se levantou. Roberto, a sombra desapareceu. Todas as pessoas olharam para ela, confusas. Helena explicou sua habilidade especial, e como havia visto o remorso de Roberto materializado como uma sombra ao longo dos anos. Durante 5 anos, mesmo depois da primeira confissão, ainda havia uma pequena sombra. Agora, pela primeira vez, ela desapareceu completamente. Roberto chorou no púlpito. Helena, obrigado por não ter desistido de mim, por ter me dado a chance de ser completamente honesto. Nos meses que se seguiram, houve consequências. Roberto foi processado novamente. Desta vez, pelo valor total. Algumas pessoas perderam a confiança nele e deixaram o programa de recuperação. Mas algo surpreendente aconteceu. Muitas pessoas ficaram ainda mais inspiradas por sua segunda confissão. Se ele teve coragem de confessar que havia mentido na primeira confissão, disse um participante do programa, então talvez eu também possa ser completamente honesto sobre meus problemas 5 anos depois. Helena estava no cemitério, visitando o túmulo de Dona Marta, que havia falecido peacefully aos 82 anos. Ao lado dela estava Roberto, agora com cabelos grisalhos e um rosto que irradiava paz genuína. Ela nunca perdeu a fé em você, disse Helena. Mesmo depois da segunda confissão, Dona Marta me ensinou que o perdão não é sobre esquecer o que aconteceu, mas sobre escolher amar apesar do que aconteceu, respondeu Roberto. Eles caminharam em direção à nova igreja, que agora tinha uma placa na entrada, Centro de Restauração e Esperança, fundado em memória de todos que encontraram coragem para recomeçar. Roberto nunca voltou a ser pastor, mas encontrou sua verdadeira vocação. Ele dirigia agora o maior centro de recuperação para dependentes financeiros do país, ajudando milhares de pessoas a encontrar o caminho de volta para a honestidade. Helena, aos 55 anos, havia escrito um livro sobre suas experiências. Vendo Além do Véu se tornou um best-seller.
ajudando pessoas a entender como traumas podem se transformar em dons especiais para servir aos outros. Helena, disse Roberto enquanto observavam o movimento na igreja. Você acha que tudo isso foi parte de um plano maior? Roberto, eu acredito que Deus pode usar até nossos piores erros para algo bom. Não que ele cause o mal, mas ele pode transformá-lo. Naquele momento, uma jovem se aproximou deles. Desculpem, vocês são Helena e Roberto? Eu li o livro e assisti o documentário. Preciso de ajuda. Eu tenho mentido para meu marido sobre dívidas há 3 anos. Helena e Roberto se entreolharam e sorriram. O trabalho continuava. E se você quer mais histórias inspiradoras como essa, que mostram como a redenção é possível mesmo nas situações mais difíceis, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe nos comentários. Você acredita que pessoas podem realmente mudar? Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo.